Olá, boa tarde, amados ouvintes. Já está na rede o programa Entrevista, diretamente do estúdio da FAIMEB, na Rua Uruguai 91, quinto andar, sala 526, no Centro Histórico de Porto Alegre. Produção ASF Vídeo Produções. Apresentação, o radialista Amâncio Ferreira. Este é um programa especial de caráter social e informativo. Desde já agradecemos pela sua companhia. Também você pode participar mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 51 999 667461. Não esqueça, coloque o seu nome e o seu bairro. Hoje, irmão Gerson, estamos recebendo um convidado muito especial. Conforme anunciamos em programas anteriores, a partir do programa de 2023, sempre que possível, teremos um convidado, um presidente de uma igreja ou de outras entidades parceiros aqui. E este convidado especial, nada mais, nada menos que foi dirigente, presidente da FAIMEB e hoje é do Conselho Fiscal e é o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Se Alguém Se Servir, o Pai Honrará. Fica na rua Nossa Senhora de Fátima, 135, lá na Lomba do Pinheiro. Chama-se o Bispo João Alberto Teixeira Colares. Colares, olha aí, eu só para provocar ele. Flores. Ele já viu só, meu pastor, meu bispo. Mas seja bem-vindo, boa tarde, bispo. João Alberto Teixeira Flores. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, são 12 horas e 18 minutos. Hoje começamos um programa um pouquinho atrasado, mas tudo isso acontece porque é ao vivo. Então, o programa ao vivo sempre tem noção. Então, uma mensagem de reflexão, como sempre no nosso programa. Hoje vamos falar assim, como nós sempre dissemos, a palavra é importante. Nunca poderemos ser repletos do Espírito Santo por muito tempo se houver alguma paixão humana pela nossa própria vontade. Nunca poderemos ser repletos do Espírito Santo por muito tempo se houver alguma paixão humana pela nossa própria vontade. O egoísmo deve ser destruído. Jesus foi perfeito e o fim de todas as coisas, e Deus está ansioso por fazer nós semelhantes a Jesus. É dar, é ajudar, é amar, que vale a pena, e não atrapalhar o caminho dos outros, que vale a pena. Isso é servir para a sua honra e glória. Muito bem, agora vamos falar sobre os nossos parceiros do programa Entrevista. Nada mais que contabilidade. É necessário toda empresa constituída ter um escritório ou um contador. E nós temos o escritório de Gerson Carvalho Serviços Contábeis, especialização em contabilidade eclesiástica. Atende também pessoas jurídicas em geral, constituição de empresas, baixas, regularização da escrita fiscal e departamento de pessoal. Baixas, regularização de escrita fiscal e departamento de pessoal. Importante, Rua Uruguai, quinto andar, sala 517, Centro Histórico de Porto Alegre. Os telefones para contato com o escritório Gerson Carvalho, 3024-4437 e 51 99207-8252. Não esqueça, se está com a tua empresa, precisa de contabilidade. Confiança é com Gerson Carvalho, contabilidade. Precisam de um advogado trabalhista que entende todas essas áreas de aposentadoria? Sim, nós temos parceiro, grande colaborador da FAIMEB, doutora Érica Gazavi, advogada trabalhista, que fica com o escritório na rua 15 de janeiro, 193,
sala 709, Galeria Center 15, Centro de Canoas. Celular 999-331043 e telefone comercial 3331-100. 3331-100. Agora vamos falar do seguro. Este é o programa Entrevista, são 12 horas e 26 minutos. Você que é presidente de igreja, dirigente, pastores de organizações, não abriu conta bancária ainda? Pois é, nós temos um parceiro que projetou, estudaram e criaram um projeto exclusivamente para as igrejas evangélicas associadas da FAIMEB. Estou falando do Banco Cooperativo Sicredi. Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com soluções ideais para você, como conta corrente, cartões de investimentos e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Abra já sua conta no Sicredi. Procure ali na Avenida Independência 925, telefone 3212-3232. Lá procure as nossas gerentes, a senhora Camila, da área jurídica, ou a senhora Luciane, da área física. Também agora entrou como colaborador aqui do nosso programa, novidade para vocês dois hoje, é a Drica Modas. Fica ali na Voluntários da Pátria 150, Galeria Silva, loja 2 e 19. Olha só, Bispo João Alberto. Modas femininas evangélicas. É uma loja muito bonita, tem muita roupa bonita e lá está a nossa irmã, a irmã Adriana, que é a diretora da loja, das duas lojas. E aqui vocês podem ir lá fazer uma visita na Drica Modas e vão encontrar muita coisa bonita para, logicamente, quando for visitar lá a igreja, ir com um vestido bonito, bem, estampas lá, tudo como o Evangelho gosta, certo? Mas vou cumprimentar aí o irmão Gerson, que eu passei correndo. Boa tarde, meu irmão Gerson. Boa tarde, pastor Amâncio, boa tarde a nossos ouvintes aí, que Deus esteja com todos, a paz do Senhor.
Que bênção, né, pastor? Estamos aí inaugurando o primeiro programa do ano de 2023, né? E hoje com essa ilustre presença aqui do nosso querido Bispo João Alberto, aí, um amigo de longa data, né? E aí está hoje nos prestigiando aí o nosso programa com essa presença. Aí vai deixar com certeza algo da parte de Deus para os nossos queridos ouvintes. Muito bem. Pastor Bispo João Alberto Teixeira Flores. Na vida dele tudo são flores. Tudo são flores. Que maravilha, né? Glória a Deus. Fale um pouco sobre o seu ministério, Bispo. A sua criação, quantas hoje o senhor tem, onde é que tem os dias, horário de culto, enfim. O senhor tem tanta coisa boa para falar aí. E antes do senhor entrar numa mensagem, falar sobre a sua organização religiosa. Boa tarde, amados ouvintes. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Falar um pouco desse ministério, desta igreja, é uma satisfação para mim, pastor Amâncio, porque foi algo que o Senhor nos deu já há 14 anos, né? E nós ouvimos uma direção da parte de Deus, e tem sido bênção para a nossa vida, tem sido bênção para a nossa vida e também para a comunidade. E através da FAIMEB a gente pôde também regularizar, né, a documentação, que nós tínhamos um problema muito sério, que nós não tínhamos uma assessoria, pastor. Isso é muito importante, eu vejo muito importante para quem realmente almeja ter uma igreja regularizada. Então a FAIMEB, juntamente com o escritório do Gerson Carvalho ali, da contabilidade, me ajudaram muito, me abriram também os olhos em algumas coisas que eu pecava, olha bem, pecava, no sentido de fazer a coisa errada, né? Então isso foi para nós foi muito importante. E a parte, pastor, assim, de crescimento, não tenho que me queixar, visto que quando a gente tem uma voz de Deus que é o ID do Senhor, e estamos em obediência a Deus, as coisas, a tendência é dar certo, porque aquilo que vem de Deus permanece. Amém. Né? E nós temos igrejas ali na cidade de Canoas, no bairro Harmonia, na rua Engenheiro Kindler, 1099. Nossos cultos ali é segunda-feira, que é um culto de oração, de busca, né? E na terça, quinta e domingo é o culto ali aberto à comunidade, aquela pessoa que precisa de ter encontro com o Senhor, a partir das 20 horas. Também no bairro, na cidade de Alvorada, no bairro Bela Vista, nós ali na rua Arthur Garcia, 950. Eu estive lá também, né? O senhor esteve lá no curso agora, né? Para pregador eficaz. Ah, lembrei, você viu? Né? Pregador eficaz, que eu acho importante, né? Que aquele que almeja o episcopado, né? Que tenha uma noção de como se portar no púlpito, no altar, né? Como é importante. Para que aquelas pessoas que são ouvintes, elas possam ter um entendimento, e a pessoa que está ali ministrando a palavra saiba de como, o que está falando, né? E como está fazendo aquilo, que é algo chamado comportamento, né? É algo chamado, né, em homilética, que é a retórica, né? Como é que as pessoas estão interpretando o que o Senhor está falando ou dizendo, né? Falando também. Então ali nós temos nossos cultos ali. E na Lomba do Pinheiro, pastor, também ali na rua... Ali é a matriz, né? Ali, nossa matriz, ali onde foi naquele bairro ali, na Lomba do Pinheiro, que tudo começou, né, pastor? Então ali nós temos os nossos cultos ali também, segunda, quarta e sexta e domingo, a partir das 20 horas, na rua na Nossa Senhora de Fátima, 135, aonde nós temos os nossos cultos ali, e Deus tem... Ali hoje está ali ministrando ali o pastor Carlos Juliano, ele que está à frente ali, juntamente com o pastoreio na volta dele ali, né? Uma liderança bem abençoada. Bispo João Alberto, o senhor falou a respeito de organização, quando o senhor encontrou a FAIMEB aqui, e depois o senhor sentiu bem isso quando dirigiu a FAIMEB também. Nós temos conversado aqui com o irmão Gerson, em programa anterior, da importância do pastor, né? Que ele tem a chamada, aí ele abre o ministério, ele começa a operar,
com placa, na rede social, tudo bonitinho, mas não registra a igreja. Como é que o senhor vê essa atitude, pastor? Pastor Amâncio, eu vejo assim, ó, se eu tenho uma chamada, isso é uma pergunta, né? Se eu tenho uma chamada, por que não regularizar? Talvez a pessoa vai dizer mas assim, talvez eu não coloquei bem a pergunta. Não é o fato do senhor ter chamado e ser obrigado a abrir igreja. Não, o senhor tem o chamado, por isso vai abrir um ministério. Mas aí o senhor abre o ministério, mas não regulariza. É isso que eu... Ah, entendi. Bom, quando a pessoa tem um chamado e não regulariza, eu não acredito que Deus esteja neste comportamento, vamos dizer assim. Não quero ser desrespeitoso com ninguém, né? Deus o livre isso, né? Mas, pastor, veja bem, ó, perguntaram para Jesus se era lícito pagar imposto a César. E Jesus perguntou de quem é essa esfirra? Que era uma imagem, né, uma moeda. E disseram, é de César. E Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, ou seja, e veja que Jesus, mesmo Pedro não tendo condições de pagar o imposto por isso, Jesus deu a direção. Veja que o negócio é profundo. Porque veja que o Senhor Jesus, sabendo que Pedro não tinha como pagar ali o valor, ele disse, deu uma vara na mão de Pedro e disse, olha, pesca um peixe. E nesse peixe vai ter um denário dentro. E paga imposto por mim e por ti. Amém, glória a Deus. Ou seja, né, bispo, Deus chama e dá as condições. Dá a condição. Nós temos debatido aqui, o irmão Gerson tem falado muito a respeito disso também. Até usamos uma expressão um pouco forte aqui, eu acho que não pode ser diferente. Porque se pensa ser, o senhor usou uma palavra agora importante, se eu tenho chamada, né? Eu não vou abrir igreja só porque eu quero abrir igreja, porque eu sou bonitinho, porque eu quero ser dono de igreja. Não, tu tem que ser chamado, tem que ter todas aquelas coisas. Mas isso não cabe a nós decidir. Mas o que o irmão Gerson falou, e nós falamos outra vez, que até usamos uma expressão forte, o irmão Gerson usou, o pastor faz essa ação, ele está sonegando informações, tanto para o povo dele, como para a lei dos homens, a respeito do processo de abertura, da legalização perante a lei, né? Como também ele está recebendo ofertas e dízimo de uma entidade que não está regularizada. O que a gente tem falado, né, apóstolo Amâncio e bispo João Alberto, né, da importância da regularização do ministério, porque o ministério, a pessoa jurídica do ministério, ele é uma terceira pessoa, tá? Não dá para o pastor, né, administrar a parte financeira do ministério com as contas com dinheiro próprio ou com a sua conta bancária, né? Por exemplo, né, se ele usa uma conta bancária. Então, se existe uma arrecadação de dinheiro, essa arrecadação não é do pastor, essa arrecadação é do ministério. Então, ele tem que ser administrado como se fosse uma terceira pessoa. Não pode ser administrado na pessoa física. Por isso, existe a questão da pessoa jurídica, da regularização da pessoa jurídica. Porque ele não pode alugar um salão no nome próprio, ele tem que alugar no nome da igreja. Ele não pode movimentar o que a igreja arrecada na conta própria, ele tem que movimentar numa conta da igreja, porque a igreja, a pessoa jurídica, é essa terceira pessoa que tem que ser constituída para administrar esse ministério, né? O bispo João Alberto é um exemplo que a gente pode, né, falar aqui da condução nesse sentido, né? Também no ministério dele, também já estive lá, e foi uma bênção. Eu visitei recentemente ali a igreja de Alvorada, ali, fui ali receber uma palavra da parte dele ali, né? Eu vi ali, tive a oportunidade de dar um testemunho, foi uma bênção, foi uma bênção lá, o culto que eu tive lá essa semana. E essa questão tem que ser regularizada, né? Mas aí que a gente fala, né, irmão Gerson e bispo João Alberto, a responsabilidade do pastor, do presidente, né? Ele abre um ministério, que já tem aqui na FAIMEB, já passou por aqui informações, e às vezes tem pessoas com 5 anos funcionando. 5 anos. Bispo, como é que tu pode abrir uma igreja 5 anos sem registrar? Quer dizer, depois vão se queixar se o governo vier ter a dizer que é perseguição.
Mas se tu tá em dia com a lei dos homens, né? Deus vai amparar e vai te ajudar cada vez mais. Mas como é que tu pode um culto 5 anos com porta aberta para público, correndo todos os riscos possíveis de responsabilidade civil, que é um acidente, que é qualquer coisa que possa acontecer dentro da igreja com os membros? Se não, eu sempre faço um comparativo, já fiz nos outros programas, bispo, a respeito do motorista. O senhor está dirigindo, o senhor teve um acidente, o senhor não foi culpado. O guarda chega e pergunta a primeira coisa para o senhor, os documentos do veículo. Depois ele pede os seus documentos, ou vice-versa. Aí o senhor não tem a carteira, está vencida. O senhor já passou a ser responsável pelo acidente. Ter documento do veículo, então, documento está vencido, pior ainda. Então o senhor está irregular. É a mesma coisa que a igreja. Se acontece um acidente da igreja, fatal lá, até uma catástrofe, um temporal, um problema de eletricidade, um acidente quebrou uma cadeira, cortou uma perna de uma pessoa lá, a autoridade chega e pergunta: quem é o responsável pela igreja? É o bispo João Alberto. A documentação da igreja, bispo. Ah, pois é, nós estamos vendo. Mas como é que o senhor está funcionando há 1, 2, 3 anos com a igreja aberta e não tem documento? Então o senhor vai ser responsável jurídica e civil e criminalmente. Pastor, eu queria também fazer fazer um comentário também a respeito de um algo. Quando nós estávamos aqui de presidente, nós trouxemos aqui uma empresa, e essa empresa ela fazia consórcios. E ele falou para mim, eu perguntei para ele assim: tá, como é que eu faço para fazer um consórcio para minha igreja, se eu quero comprar um estabelecimento, um lugar? E ele falou: não, o senhor pode fazer. Talvez tá, mas aí ele falou assim: tá, mas o senhor tem como no dia, tá, se o senhor fizer o contrato hoje comigo, olha bem, pastor, né? Se eu fizer o contrato hoje comigo e o senhor foi contemplado, no caso, na primeira chamada, o senhor tem como comprovar que o senhor tem como pagar ali as parcelas? Eu disse: eu tenho meu contador aqui, né? Até falei pro Gerson: eu tenho meu contador aqui. Eu disse: mas o senhor tem mensalmente isso registrado? Eu disse: tem, todo mês eu trago para o contador aqui a movimentação da igreja. E ele falou que isso é importante. Ele falou que outras igrejas grandes foram contempladas e, como não tinham como comprovar que teriam condições de pagar as prestações, não puderam pegar o valor para comprar o imóvel. Você imagina. Essa é uma outra questão, né? Outra situação com relação ao cadastro da igreja, não só no caso de um consórcio, né? De um financiamento, ou até mesmo de uma locação, né? A igreja ela comprova a sua arrecadação através da contabilidade, através dos registros contábeis de toda a sua movimentação. Então é isso que é exigido, né? A comprovação de renda, a comprovação de arrecadação é através da contabilidade. Se a igreja não mantém um registro contábil normalmente, não vai ter como comprovar que ela tem suporte para pagar uma prestação, para fazer um financiamento, né, para abrir uma conta, para comprar um carro para a igreja. Então aquelas coisas que começam a fazer tudo meio, né, daquela maneira bem mundana aí, que é aquele jeitinho, né? Deixar as coisas: comprei um carro para a igreja, mas está no nome do pastor. Aluguei um prédio, mas está no nome da alocação no nome do pastor. Quis fazer um financiamento, mas tinha que fazer no nome de uma pessoa física. Quando não é, isso aí está totalmente irregular. Nós aqui, né, pastor Gerson, irmão Gerson, eu tenho profetizado, pastor, né? Amém. Mas ele já foi pela FAIMEB ungido pastor, né? Ele não quer. Mas nós temos falado e até podemos receber críticas dos nossos irmãos ouvintes, pastores, que têm uma mentalidade diferente da nossa. Agora, nós como cristãos, nós como responsável, como entidade constituída, nós não podemos admitir isso, né? Quem faz, assume as suas responsabilidades. É a mesma coisa, né, pastor? Imagina, a gente conhece, né, o bispo tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 10 igrejas, 10 ministérios. Aí ele vem dizer para ti, Gerson: esse ano eu quero que tu faça sem movimento. Como é que fica o profissional que é cristão numa situação dessa, sabendo, te conhece,
vai na tua igreja, sabe que tu tem igreja, sabe que tu tem movimento. Inclusive ele já fez, está fazendo a contabilidade, ou já fez no passado a contabilidade da tua igreja, aí tu vem por um problema assim de achar que é melhor a situação, ou não regularizou, não arrumou documentação, faz sem movimento durante o ano. Isso é o maior crime que eu acho de irresponsabilidade, é uma fraude. Sim. Porque tu sabe, até a sociedade sabe que as pessoas têm isso aí, né? E como é que fica o membro da igreja, né? Então, é para achar que vai pagar menos o contador. Então, é nessa parte que até nós temos falado. A FAIMEB, né, Bispo, o senhor sabe, o camarada paga uma taxa para o contador, uma taxa que não tem no mercado, essa taxa que o pastor Gerson cobra lá para os associados da FAIMEB, eu duvido, porque no mercado não tem, a não ser que tu tenha um amigo que faça de graça para a tua igreja. Mas o valor que é cobrado das igrejas não tem. Por quê? Porque é associado da FAIMEB. Então, sendo associado da FAIMEB, tem esse benefício. Muitas vezes os pastores perguntam qual é o benefício. Um dos primeiros benefícios é a tua igreja pagar uma taxa bem baixa por tu ser associado da FAIMEB. Aí, o que eu digo às vezes para o pastor Gerson? E eu às vezes fico até meio constrangido de falar para ele, né? Se o camarada não paga a taxa na FAIMEB, ele tem que pagar o valor de mercado, não com o desconto da FAIMEB. Isso é o que deverá ser, né? Mas aí, claro, cada profissional, não vou dizer o que ele tem que fazer lá, mas a conjuntura dele ter o direito de desconto, ele tem que estar em dia com a FAIMEB, não é isso? Sim, apóstolo, mas isso é a nossa combinação, né? Essa é a parceria que a gente tem, né? A nossa parceria tem isso, né? Tem isso como contratado, né? O benefício do desconto dos serviços contábeis está atrelado a ele ser associado da FAIMEB. E em dia, né? E em dia com a mensalidade, como vários convênios, vários parceiros são assim, assim que atua, né? O benefício é pro associado da FAIMEB. O benefício do desconto nos serviços que nós prestamos é pro associado da FAIMEB, né? Então não tem como a gente fazer alguma coisa diferenciada para quem só quer lá gozar do benefício e não quer estar junto conosco andando na FAIMEB, né? São 12 horas e 45 minutos, 44. Este é o programa Entrevista, que é apresentado todas as quartas-feiras, das 12 às 13 horas, ou 13h30, mais ou menos. Quero aqui também lembrar a todos que nos assistem que esse programa, esse estúdio aqui, pode ser contratado, todos os pastores, pastoras que quiserem fazer um programa ao vivo, pode entrar em contato com a FAIMEB aqui para contratar um espaço de 30 minutos, de 1 hora, de 1h30. Nós temos vários horários disponíveis. É só conversar conosco. De segunda a quinta-feira tem disponíveis os horários, todos aqui bem acessível para que as igrejas possam ter o seu programa. Se quiser também fazer só um anúncio aqui conosco, ou uma gravação especial, também pode fazer aqui com a FAIMEB. Então, esse é um programa entrevista, todas as quartas-feiras, que é apresentado pela FAIMEB, que tem uma grade à disposição de todos os nossos associados, os ouvintes que quiser ter um programa ao vivo. E falando em programa, falando em responsabilidade, falamos em seguro há pouco, no que foi apresentado ali na vinheta, né, pelo nosso operador. Sempre falamos, bispo, que o seguro, o nosso seguro maior, a nossa proteção maior é o nosso Deus, é o nosso Jesus Cristo, que nos dá essa guarda. Mas nós temos a nossa responsabilidade, que é com a nossa família, de pensar lá na frente, porque eu estou hoje aqui, eu não sei se amanhã eu vou estar, e como é que eu vou deixar a minha família? Então aí, por isso, a FAIMEB fez um acordo muito bom com a SMJ, Corretora de Seguros, para trazer benefício para a igreja no seguro de incêndio,
para o seguro de vendaval, danos elétricos e seguro especial para danos que ocasionem na igreja, como também para o membro da igreja, né? O membro da igreja. A pessoa faz o seguro de vida e esse seguro de vida é para uma eventualidade na falta do titular. Aí deixa a pessoa, o seu companheiro, a sua companheira, em condições de continuar a sua vida. E não, às vezes, porque às vezes ele não sabe, né? Pode estar com dívida, despesa, e até quando dá o problema do funeral, né, irmão Gerson, tem que recorrer a parentes para pagar, e tudo tendo, o seguro tem tudo isso. Então é importante que as pessoas procurem a FAIMEB, procurem então para saber mais a respeito do seguro de vida. Mas, bispo, falando sobre seguro de vida, agora eles projetaram, e o Gerson trabalhou em seguro, conhece isso, a seguradora junto com a SMJ, corretora de seguro, nossa parceira aqui, eles criaram um plano, bispo, que não, olha, é maravilhoso para o membro da igreja. Então, olha, só escute isso, bispo. Por isso que nós estamos pedindo para os pastores agora, fale para os membros. Todo membro associado na FAIMEB, se associar à FAIMEB, com a taxa que ele vai pagar para a FAIMEB anual, ele vai receber, bispo, um seguro com uma cobertura por morte acidental de R$5.000. Ele vai receber uma cobertura de invalidez total ou parcial até R$5.000. Ele vai ter também o segurado, o benefício de serviço funeral de até R$5.000. E tem mais, o segurado concorre todo mês pela Loteria Federal num valor de R$10.000. Então, quando ele se associa na seguradora lá com a SMJ, ele recebe um certificado com número. E esse certificado fica lá, que ele fica sempre, se um dia ele ser sorteado, qualquer coisa, pode receber. Imagina, quando menos se espera, aí tem um benefício de R$10.000. Tá? Então, e além desses benefícios, ele tem uma participação na corretora, com a seguradora, que chama-se o Clube de Vantagens, com mais de 1.200 empresas cadastradas, que terão descontos especiais quando ele apresentar a carteira. E ele vai receber essa relação através pode entrar através da WhatsApp, da corretora, tudo terá desconto e tal do cashback, né? Cashback. Tá? Então, olha só qual a importância deste seguro que foi feito agora, específico para os segurados associados da FAIMEB. Então, todo membro da sua igreja que se associar na FAIMEB, na taxa que ele vai pagar anual, uma vez só, está incluído todos esses benefícios. A cultura do seguro é uma coisa assim, é aquela questão da precaução, né? Da preocupação que a gente vai amenizar na hora da falta, né? Mas, posso falar, mas deixa eu só cumprimentar alguns dos nossos ouvintes aí que estão mandando recado aqui. Eu quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Omar Pereira, aí, grande abraço, meu irmão. O bispo João Antônio Melo, que também está nos assistindo aí, a dona Rose Aguiar. Um grande abraço aí, fiquem ligados aí que tem muita coisa boa pela frente ainda. Glória a Deus. A questão do seguro, né, como eu falei, é uma precaução que a gente tem, né, alguma preocupação com não deixar na hora da partida, né, a quem fica numa situação delicada, né, já vai sofrer com a pena, né, com a perda da pessoa amada ali, né, do ente querido, né, e ainda tem aquelas questões todas na hora de fazer um funeral, né, e o seguro dá essa estabilidade, né, né, na questão das despesas que ocorrem, né? Uma segurança, né? E até mesmo para os familiares que vão continuar a ter a segurança ali de ficarem, né, amparados, né? Nós falamos aqui muito, né, irmão Gerson, quando você trabalhou em seguro, eu também trabalhei no passado, que nós viajávamos há muitos anos atrás no interior, que ainda o gaúcho tem o problema do machismo, né? E eu não vou deixar a viúva rica se eu morrer. Quer dizer, é um machismo de ignorância, porque eu tenho que pensar hoje aqui no bem da minha família.
Porque quando eu, né, o segurado ou o cabeça, faltar, eu vou para onde Deus me mandar, mas a minha consciência hoje, que eu vou deixar a minha família, pelo menos, em condições. Agora, o que eles vão fazer com o dinheiro que ficou, o que me interessa? Interessa a minha consciência. O seguro não é uma premiação, né, pastor? Não é uma premiação para quem vai ficar, para quem vai receber. Tem aquela questão, assim, até a gente vê muitas vezes até crimes acontecendo aí para receber um seguro, né? Mas o seguro o fundamento do seguro é a garantia. O senhor faz um bem para garantir o seu patrimônio, o senhor faz um seguro para garantir que na sua partida a sua família vai ficar estabilizada, né? Então, o seguro, o propósito do seguro é a garantia. Garantir que o seu patrimônio não vai ficar abalado, garantir que a sua família não vai ficar desamparada, né, naquele momento difícil. Então, a cultura do seguro é isso, é você deixar uma garantia, né? Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito importante. Agora nós estamos saindo aí, né, de praticamente quase 3 anos de pandemia, né? E eu perdi 2 familiares nesse período aí, e eu vi como foi difícil para nós. Eu perdi 3 familiares, como foi difícil, né, para aquelas 2 pessoas que não tinham seguro. Graças a Deus a minha sogra ainda tinha um seguro, então com a partida dela, aquele valor que ela pagava mensalmente, a gente pôde fazer um enterro decente para ela, sem trazer um transtorno, pastor Amâncio e irmão Gerson, para a família. E eu até vejo o seguro também um ato de amor também, e de carinho e respeito. Muito bom, bem importante. Porque eu estou me preocupando com aqueles que vão ficar, porque a nós, vamos dizer, que eu sou um segurado, vamos dar um exemplo. Quando eu sou um segurado, eu estou mostrando para minha família que eu tenho preocupação com eles após a minha partida. Sim. Porque eu estou preocupado com como é que eles vão lidar com essa situação. Esse é o ato de amor, o senhor usou muito bem. Parabéns. É verdade. Também é um ato de amor também. Com certeza. Se preocupar com aqueles, porque o viúvo é o morto, é verdade. Mas a preocupação com aqueles que vão ficar. Como é que vai ficar o teu filho, a tua esposa, os teus netos, que se vão ter que gastar aquele valor já na tua perca, já vão ter que desembolsar um valor, correr atrás de subsídios para poder fazer teu enterro. Só para concluir essa parte do seguro, só para deixar assim, para os irmãos e os ouvintes entenderem, nós não estamos aqui fazendo venda de seguro, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação em benefício. É isso que é o trabalho da FAIMEB. Os parceiros trazer os benefícios para os nossos segurados, para os nossos membros associados. O senhor, por exemplo, né, bispo, nós todos temos uma dificuldade, às vezes nós não nascemos com o ouro na mão, tudo foi conquistas durante o ano e batalha. Então a gente tem, eu quero comprar um automóvel e custa para comprar, tem dificuldade, tem sacrifício, mas a primeira coisa que tem que pensar é na garantia do bem que o senhor vai comprar. Imagina, tu compra um automóvel, sei lá, 30, 40 mil reais, às vezes financiado, deu uma entrada, mas está financiado, né, irmão? E aí dá um acidente, perda total. O que acontece? Fica com carne na mão. Fica só com carne. Entende? Essas coisas que a gente quer esclarecer para os nossos ouvintes, a responsabilidade do benefício, quer dizer, o tabu, como se diz lá na expressão vulgar no mundão, das pessoas achar que não, eu tenho sorte, né? Deixa acontecer. Muitas vezes também é a falta de conhecimento do custo, pastor, né? Porque principalmente o seguro de vida, ele é muito barato. Ele é muito barato. Muito barato. É um valor muito pequeno para a garantia que ele nos proporciona, né? Olha, um valor que paga por mês dá para pagar, só com um churrasco por mês, paga 10 vezes, 10 meses. Manter o seguro não é tão caro assim como as pessoas imaginam, né? Mas são 12 horas e 40 e poucos minutos. Nós vamos falar um pouquinho rápido, depois passar para as considerações. O ITA, né, que nós temos aqui, o Instituto Teológico, que dá cursos de teologia e capelania.
Então, os irmãos que tiverem interesse, as inscrições já estão abertas. Curso de capelania e teologia básica. Agora, na próxima semana, nós estamos conversando com os coordenadores, que também vão ter um horário de programa aqui, exclusivo, né, da parte de teologia e capelania. Vão trazer professores, vão falar muito sobre... Vão ter um curso online pelo nosso bispo Florisvaldo, vai fazer um curso também direto, e o nosso capelão Giovanni, que vão ter um programa intercalado, talvez um faça de manhã, outro à tarde, ou os dois juntos, não sei bem como é que ainda vai ficar definido. E também, bispo João Alberto, se tu quer fazer um grande evento lá na tua igreja, quer fazer uma inauguração, um evento, tem a Evan, que é eventos de marketing e vídeo. Então, o nosso irmão Marco Medeiros, o telefone é 9847-37451, que é parceiro aqui também da FAIMEB, que é colaborador aqui da rádio também, que tem esse trabalho, tem equipe para fazer esses trabalhos de organização de eventos. Tá? Então, é mais um parceiro aqui da FAIMEB. Então, a igreja que precisar, é só entrar em contato com esse telefone ou aqui com a FAIMEB, que a FAIMEB cede as informações todas necessárias. Então, não esqueçam, esse programa é apresentado todas as quartas-feiras, no meio-dia, das 12 horas, a 1h, 1 e pouco. E hoje nós estamos com o nosso bispo, João Alberto, inaugurando 2023, inaugurando o nosso sistema de entrevista do programa, que nós estávamos assim fazendo. E nós estaremos sempre aqui com o irmão Gerson, que o irmão Gerson e eu vamos ficar compartilhando aqui o programa. Uma hora que ele não possa, uma hora que eu não posso, então vamos fazer assim junto o programa. Então nós gostaríamos de, assim, o senhor falou em pandemia, bispo João Alberto. De lá para cá, pastor bispo, da pandemia até os dias de hoje, como é que o senhor está vendo a parte de a crença em si, a parte fé, né, que a gente tem observado muito, uma mornidão nas igrejas, tem pessoas que estão perdendo a própria sentido da fé na obra, estão mais preocupados em assistir programa de televisão, que eu estava dizendo esse dia que talvez vão receber até a Santa Ceia por telefone. Quer dizer, eu não vou na igreja porque eu assisto o programa. Tem programas bons na televisão? Tem. Mas o programa não substitui, como eu disse, irmão Gerson, a igreja. O que o senhor tem para falar para nós a respeito disso, bispo? O senhor é uma pessoa bem... O senhor me bota em alguns, né? Umas perguntas aí, bem, né? Que... Bom, vamos falar a nível de membresia, então. Membresia. Bom, algumas entidades... elas têm apregoado muito a respeito disto, né, de ficar em casa. Mas, quando lemos a Bíblia, né, no Salmo 122, no verso 1, o salmista vai dizer assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade, glória a Deus. Olha bem, eu sei que a mídia veio, né, veio para ficar, não tem como contestar isto, mas nós cristãos, nós temos que andar não a favor do mundo, ou dos costumes, ou das tendências. Nós temos que ir de acordo com a palavra do Senhor. E o salmista Davi deixou muito claro dizendo: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nada se compara, pastor. Veja, apóstolo Amâncio e irmão Gerson, algumas coisas que nós temos que trazer ao conhecimento das pessoas. Quando lemos o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio 28:1, ali diz assim: será que se tu deres ouvido à palavra que eu te digo hoje, tu será bendito. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Porque naquele dia, pastor, nós temos algumas obrigações dentro da igreja. Por exemplo, eu sou obrigado a congregar. Eu tenho ouvido muitas coisas, pastor Amâncio e irmão Gerson,
naquele dia, eu não tenho nenhum compromisso com fulano e com ciclano. É verdade, mas tu tem com Deus. Nós somos cristãos. Ninguém me obrigou a ser cristão. Ninguém. Eu aceitei por livre-arbítrio. Eu tive a opção de dizer sim ou não para as coisas de Deus. E geralmente, na maioria das vezes, ou 98% das pessoas que vêm para a igreja, vêm porque, assim como os líderes espirituais procuram a FAIMEB, é porque precisam daquele trabalho. Nós procuramos Jesus porque em algum momento nós precisamos de Jesus. Nós precisávamos de Jesus para resolver um problema, uma situação. E Ele assim o fez. E o que Ele pede para nós? O que Jesus pede para nós? Congregar. Tá, mas assim, bispo, vou lhe colocar mais um. Claro, o que o senhor atribui essa evasão? Porque hoje muitas coisas é desculpa da pandemia. Tudo é desculpa, até para não pagar as contas. Desculpa da pandemia. Mas o que tem a ver isso com a fé? Quer dizer, o que está faltando com os pastores? Mais evangelização, mais palavra que realmente venha em benefício, querem mais preocupado em criar igrejas, mas a palavra mesmo, o trabalho mesmo de trazer para o povo para dentro da igreja, da conscientização da responsabilidade como cristão, onde é que está? É isso que eu queria saber. Tu quer me ajudar, Jesus? Não, pastor, existe um esfriamento natural da fé, né? As pessoas, né, muitas vezes, eles vão com aquela vontade, né, muitas vezes até por uma necessidade, buscam a igreja, né? Agora, quando a palavra começa a entrar e começa a fazer aquela limpeza natural na mente, no coração das pessoas, muitas vezes, infelizmente, eles começam a não pactuar com aquilo que está sendo ministrado e pregado e com aquilo que estão lendo na Bíblia, entendeu? E aí começam é a palavra do semeador, né? Da semente, né? Em terra que não é fértil. Cooperando, né? Com a tua fala, Jesus, também tem uma parte assim que eu vejo assim que para nós líderes, tá, pastor? Isso aqui vou falar para nós, para mim, sou um líder espiritual. Eu vejo que hoje nós temos bastante palavra, bastante conhecimento hoje. Mas o conhecimento hoje é aquele conhecimento humano, que difere daquele conhecimento que outrora a igreja tinha, que era levar as pessoas a conhecer Jesus. Então, como isso está acontecendo, então isso também enfraquece. É a mesma coisa que nós, para mim, que passei por muita dificuldade na minha vida, quando a mãe tinha que botar mais água no feijão. Então, aquele feijão tem mais água, ele já não tem mais a mesma eficácia daquele feijão, estava mais concentrado. Mas, bispo, eu realmente não vou contestar as suas ideias do irmão Gerson, mas não me contento com as coisas que eu estou vendo aí. Eu estou vendo muita pulverização de pregações e não vou entrar no mérito aqui, peço perdão até para os que estão nos ouvindo, mas me parece que há muitos pastores estão preocupados com outras coisas e não com esse objetivo. Por isso a FAIMEB agora está na sua pessoa, inclusive, que foi convidado para dirigir a parte espiritual da FAIMEB. Tá? Então o senhor vai ser o coordenador espiritual da FAIMEB, já coordenando a caravana do avivamento FAIMEB, que depois o senhor vai falar aqui. E justamente a FAIMEB, e através do irmão Gerson, foi falado na nossa reunião de diretoria executiva aí, que estava faltando essa parte da FAIMEB, quer dizer, não é uma obrigação da FAIMEB, não é. Eu até meio que me estressei no dia da reunião, que parece que toda a FAIMEB tem obrigação. Não, para aí. Nós temos um monte de obrigação aqui de ajudar, que ajudamos. Obrigação não, pelo associado. Agora, obrigação de levar a palavra, obrigação isso não é obrigação, mas nós entendemos, e a diretoria entendeu, que está sendo necessário levar uma palavra nas igrejas. O pastor também precisa de receber uma bênção.
Porque o pastor tem todas as cargas, todas as dificuldades. Quem é que ora? Quem é que lembra do pastor? Ninguém. Então a FAIMEB lembrou, através do irmão Gerson, que falou muito na reunião, me criticou bastante, né? É que nós vamos levar, então, através da caravana. Então a sua vinda, bispo, é muito importante para levar esse processo agora para as igrejas. Porque tem igrejas, por exemplo, que estão sofrendo. Tem igreja com 2, 3, 4 membros lá, houve afastamento ou tal. Aí daqui a pouco o senhor chega lá com 2 carros lá, com 6, 8 pessoas. O pastor se alegra, né, irmão Gerson? Se alegra de receber uma mensagem da FAIMEB, então isso agora a FAIMEB vai fazer, já está nas suas mãos. Aí o senhor vai cuidar da agenda, todo mundo deve entrar em contato com a FAIMEB. Tá? A FAIMEB faz a agenda e manda para o senhor, tá? A mesma coisa que o DIBEM, que é o projeto Dia da Bênção, que tem os pastores que quiser receber todos os parceiros da FAIMEB lá no Dia da Bênção, entram em contato com a FAIMEB, que a FAIMEB, então, faz a agenda. Tá? Então, é nesse sentido aí que agora está concluindo aquilo que o senhor queria também. É a importância de mais um apoio da federação, né, aos ministérios associados, né, que vai ser feito aí, basicamente, através da vida do nosso querido apóstolo, do bispo João Alberto, que deve ter também aí preparado aí uma palavra para nós. Sim, hoje aí, vamos dar espaço agora. Agora tem a Câmara de vocês dois ali, aí o senhor, já estamos passando um pouquinho, né? Sim, mas então aí o pastor deixa uma palavra aí para os nossos amados ouvintes, né, que está no seu coração, pastor, bispo. Bom, essa palavra que o Senhor, eu já havia falado com o Gerson, que desde o dia que eu recebi essa responsabilidade de trazer uma mensagem aqui hoje também, eu disse, Gerson, Deus já me deu a mensagem, Deus já me deu a palavra, e o Gerson ficou curioso no dia ali. Eu acabei, né? Fez de tudo para saber, apóstolo Márcio. De antemão, ele queria saber de antemão ali, né? Qual a palavra que Deus havia me dado. E eu disfarcei ali, usei de várias artimanhas e não falei. Não falei. Porque a FAIMEB entendeu, e eu acho importante nós falarmos isso. O pastor até brincou aqui, que ele ficou contrariado, mas quero dizer para você, líder, que a FAIMEB entendeu que você precisa, que nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós achamos que não precisamos de ajuda, mas quando lemos o Evangelho de João no capítulo 2, nós vamos ver ali, Jesus foi convidado, ele e os discípulos, para uma grande festa, e Maria, sua mãe, vai dizer assim para ele, Jesus, faltou vinho, e ele respondeu dizendo, que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. E ela pega e vai replicar dizendo, fazei tudo quanto ele disser. E na hora os empregados tiveram que encher 6 talhas, que aquelas talhas eram usadas para o batismo dos judeus. Então veja que até Jesus ele foi impulsionado por alguém para operar o primeiro milagre. Uma pessoa comum, uma pessoa humana comum, que era a mãe dele. Então nós também precisamos de ajuda, pastor. Precisamos que alguém fale para nós, porque uma coisa é andar com o membro, pastor. O membro não vai me falar para mim a verdade, mas quando tu anda com pastores, com um apóstolo, até mesmo com um bispo, então ele vai te falar algumas coisas que tu precisa também, às vezes. Assim como Moisés teve que ouvir Jetro, lá o seu sogro, porque ele não sabia o que fazer com as adversidades, e veio através do sogro dele uma orientação, não é? Então eu vou deixar uma palavra aqui, que diz assim, e então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo a buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus,
que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Amém. Bom, o que nós entendemos com essa palavra aqui? Primeiramente, nós temos Elias falando para Acabe que faltaria água, que não choveria mais. E veja, apóstolo Amâncio, quando nós vemos essa mensagem, isso aqui é para pastores e líderes, então, ou seja, eu fiz a vontade de Deus? Fiz. Agora veio uma grande fome, sim, mas Deus está dando escape para Elias. Justamente nesses 3 anos e 6 meses de fome, Deus disse: não, tu é meu servo, tu é meu líder, tu é profeta, tu não pode sofrer com esses. Vai para Serepta, vai para a cidade de Sidom, porque eu preparei alguém para te sustentar. Mas quando ele chega lá, ele se depara com uma situação. Bom, ele chega lá numa situação que ele vê que a situação lá é de necessidade física, pastor, não é espiritual, não. Porque está falando ali de farinha, está falando de azeite, falando de comida ali. Apóstolo Mâncio e líder e irmão Gerson. E veja que lá ele profetiza, porque lá ele foi profeta, lá ele foi boca de Deus. Deus dá o escape. Só que Deus leva ele para uma cidade e para uma família que precisa de ajuda. E ele, como um líder de Deus, só que o que ele não esqueceu, e não podia esquecer, é que ele tem de Deus o quê? Que essa mulher tem que sustentá-lo. Como é importante nós líderes estarmos na direção de Deus e fazer a vontade de Deus, independente da situação a qual nós estamos. Porque ali nós vemos Elias se deparando com uma situação difícil. E a mulher fala em 2 cavacos. Pastor, o senhor é homem do interior. 2 cavacos, ou seja, 2 gravetos. Então o tamanho do bolo, pastor, é algo insignificante. Porque 2 cavacos, pastor, não dá nem para esquentar. Não. Não, é verdade, né? Você foi no interior, você sabe o que eu estou falando. Isso. Colhi muito cavaco para fazer fogo. Muito cavaco para fazer fogo. A gente sabe que sem cavaco não tem como fazer fogo, não tem como iniciar o fogo. E ela pega 2 cavacos, olha que significância tinha ali de farinha e de azeite. Mas ele tinha uma palavra. Olha como é importante você, líder, ter uma palavra da parte de Deus, uma direção da parte de Deus. E lá ela vai dizer para ele: olha, vês aqui, eu tenho 2 cavacos, e vou fazer para o meu filho, a fim de que vamos comer e morrer. Porque veja bem, então ela não tinha nada mais além daquilo ali. E ele tem uma palavra dentro dele dizendo: olha, essa mulher tem que te sustentar. Amém. Essa mulher tem que te sustentar. E ele diz: fazei como disseste, mas trazei disso primeiro para mim. Porque a bênção não só para ele, para ela está agora vinculada à obediência dele à palavra de Deus, que disse: olha, ela tem que sustentar. Eu acredito que quando ela fez e trouxe para ele, independente do que ela fosse pensar ou não, a respeito dele, ele teria que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: ela tem que comer primeiro. Amém. Ou seja, dá a tua semente, semeia a tua semente. O seu ouvinte que me ouve e me vê também, semeia a tua semente. Não olhe pelos olhos normais. Quem anda com os olhos da fé, ele pode estar de olhos fechados, mas ele acredita. A questão toda não é eu ver o meu milagre, e sim é eu acreditar no meu milagre. Então você que é pastor, você está passando uma dificuldade, mas aí tu chegou numa situação, mas vou fechar porque não tem ninguém. Mas se Deus falou contigo, fica firme. Deus vai te abençoar, assim como Deus proveu aqui para Elias. Porque veja, depois quando a mulher abaixou a cabeça e aceitou aquela direção, e ela foi e trouxe o bolo para ele, e vai dizer assim: assim diz o Senhor, que não faltará farinha e nem azeite na panela. Amém. Glória a Deus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra, e curta é verdade, porque nosso tempo também foi curto aqui, mas saiba que o Senhor
Ele nunca vai deixar faltar a farinha e nem o azeite na tua panela, desde que você esteja na direção dele. Deus abençoe em nome de Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Bispo João Alberto. Bela mensagem. E é esse o objetivo, né, é isso aí. do programa agora. Sim, queremos trazer também algo de Deus para os nossos associados. Que Deus abençoe também o seu ministério, a sua família, tudo. Obrigado. E vamos registrar, está no nosso estúdio aqui, o nosso jornalista, André Magalhães, nos visitando aqui. E agradecer ao Gabriel aí por operar aí na mesa. E ele criticou hoje a minha camisa também, viu? Aliás, eu estou sendo criticado de tudo que é jeito agora. É bom, né? Eu despejo. Bom, só tem uma maneira. Tá chamando a atenção. Fazer um programa sem camisa, então, né? Porque a minha camisa agora, eu não vou estar com esse calor de gravata aqui, né? Agora o almoço 2023 vai ser bem diferente. Então é assim. Mas o importante é o conteúdo do programa, né? Que todos os nossos ouvintes mandem a sua mensagem para nós. Até crítica construtiva é importante. Nós queremos fazer o melhor do programa Entrevista, sempre ter a pessoa qualificada para levar mensagem, conhecimento, e o programa é assim, entretenimento. Nós vamos trazer mensagem, informações para os pastores, associados, enfim, em geral sempre, e uma mensagem que é importante já começar assim, sempre o programa terá essa desenvoltura. Então, suas despedidas, irmão Gerson. Amém. Glória a Deus aí pela palavra que o Bispo João Alberto nos trouxe, aí, né? Abrindo nosso entendimento sobre a nossa fé e perseverança e na confiança na direção que Deus nos dá, né? Foi uma honra, né, mais essa oportunidade aqui, esse primeiro programa do ano de 2023, e queremos assim, até o final do ano, toda semana aí, trazendo algo da parte de Deus, trazendo informação e falando aí dos benefícios, dos parceiros da FAIMEB aí para os associados da nossa federação. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Lembrando a todos que dia 28 agora de janeiro, 28 sábado, nós temos o primeiro café da unidade FAIMEB, dia 28. Então será no mesmo endereço de sempre, Avenida Farrapos, 1083, lá no Templo Despertar e Cristo Vem. Já agradecer aqui para o nosso apóstolo Direi Tomás, que novamente colocou à disposição para nós fazermos as nossas reuniões lá. Então, vamos divulgar nas suas redes sociais. O nosso programa também, vamos compartilhar bastante aí para que nós possamos, então, cada vez mais crescer na palavra do Senhor. Obrigado, Bispo João Alberto. Que Deus abençoe a todos. E aqui nós ficamos, então, os agradecimentos da família FAIMEB e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Um abraço a todos. Deus abençoe.